E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Comedy Bíblia do dia 12 de agosto de 2020. Bom, vamos direto à narrativa. Você vai encontrar a narrativa aqui em segundo livro de Samuel, capítulo 4, verso 4. E, para quem tem Bíblia em ordem cronológica, você vai encontrar a página 358, meu povo. Diz que, quando ficaram sabendo da morte de Saul, de Jonathan, né, dos filhos de Saul, então, o Jonathan tinha um filho de 5 anos, certo? O nome dele era Mefibosete. A ama que cuidava dele pegou ele para fugir e na pressa deixou ele cair e ele ficou manco, né? Em outro lugar diz que o nome dele aparece como Mefibaal, coisa assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Davi, logo depois, quando eu encontrar aqui eu falo para vocês. Bom, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, vai falar da morte de Saul, quando eles chegam para notificar Davi. Eles chegam para avisar Davi. Davi tem a sorte com essas pessoas que ele encontra no caminho para dar notícia, né? Primeiro foi o cara que eles alimentaram e aí conduziu eles até onde estavam os amalequitas. Agora vem um outro amalequita, veja bem. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Lembra? Ele foi lá, trouxe a mulher de volta, trouxe tudo de volta, né? Ele tinha voltado. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, cidade dada a ele pelos filisteus. E aí, quando foi no terceiro dia, lembre, terceiro dia, chega um homem, esse homem vinha do acampamento de Saul, preste atenção, o cara vinha do acampamento de Saul. Ele estava com as roupas rasgadas, com terra na cabeça, ele se aproximou de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, sinal de respeito. E Davi pergunta: de onde você vem? Ele disse: eu fugi do acampamento israelita. Bom, conte-me o que aconteceu. Aí o homem vai dizer: nosso exército fugiu da batalha. Muitos morreram. Saul e Jonathan também estão mortos. Ixi, foi mesmo que dá uma bufetada na cara de Davi. E Davi perguntou ao jovem, esse jovem, né? Como que você sabe que Saul e Jonathan estão mortos? Como você sabe disso? Olha aí. Aí o jovem vai e responde: eu cheguei por um acaso, né? Assim, tava fugindo. Eu, por um acaso, eu estava passando ali pelo Monte de Gilboa. Primeiro disse que fugiu do acampamento. Quem está acampado é para ir para a guerra. Agora ele disse que ele chegou por um acaso no Monte de Gilboa. Lá estava Saul apoiado em sua lança. No primeiro narrativo disse que ele se jogou contra a espada. Aqui é a lança, que é a mesma lança que ele tentou encravar Davi na parede. Aqui diz que ele estava apoiado em sua lança. Não diz que ele estava morto, né? Estava apoiado em sua lança. E estava ferido, tá certo? E aí, veja bem, estava apoiado em sua lança, os carros de guerra vieram, né? Os oficiais, a cavalaria e tal, para alcançá-la. E quando ele se virou, ele me viu. Esse o cara está dizendo pro Davi aqui, ó. O Saul se virou, Saul me viu, ele me chamou gritando, e ele me disse, aí eu disse: aqui estou. Ele me disse: quem é você? Aí eu disse para ele: eu sou a Amalequita, Saul. Sou a Amalequita, certo? Então, ele me deu uma ordem: venha aqui e me mate. Olha a ordem que o Saul deu para o Amalequita: venha aqui e me mate. Eu estou na angústia da morte. Aí, versículo 10 diz assim: por isso eu me aproximei dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os para você, Davi, meu senhor. Então Davi rasgou as vestes, e os homens que estavam com Davi também rasgaram suas vestes. Se lamentaram, choraram, jejuaram até o fim da tarde. E fizeram isso por Saul e por Jonathan, né? Pelo exército do Senhor, que tinham sido mortos naquela batalha. Tá certo? Mais uma vez você vai olhar aí o local onde se deu a batalha, o local onde ele morreu. O local para onde os filisteus depois foram também. Bom, o que acontece? Davi então pergunta ao jovem que trouxe essa notícia: de onde é mesmo que você é, menino? Ele disse: eu sou filho de um estrangeiro, eu sou amalequita, certo? E aí Davi faz aquela perguntinha: como você não temeu levantar a mão contra o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e disse: vem aqui e mate esse aqui, mate ele, mate-o. E aí o soldado Davi veio e matou. Davi tinha dito ao jovem o seguinte: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando você disse: matei o ungido do Senhor. Tá certo? Vou fazer uma pausinha aqui só para falar com vocês um negócio interessante. Lembra que Davi teve em suas mãos a vida do Saul 2 vezes? Davi surpreendeu Saul enquanto aliviava o ventre.
para falar bonitinho, né? Mas se não quiser falar muito bonitinho, vamos dizer desgraçado mesmo, Davi pegou Saul cagando, tá? Não quis matar. Duas situações muito ruins. Depois Davi pegou Saul dormindo. Davi não quis matar. Ainda que os seus soldados, né, quiseram matar para se livrar daquela situação ruim, porque Saul estava perseguindo eles. Davi disse, não, eu vou estender a mão contra o ungido de Deus. Ele é ungido de Deus. Não, nunca vou fazer isso. Mas quando Saul ficou sabendo, por exemplo, que o sumo sacerdote tinha ajudado Davi, Saul ordenou a morte do sumo sacerdote e de mais os descendentes, parentes, o pai e os antecedentes, tudo, só escapou. Mais de 80 homens, né? E a família toda, mulheres. Mais de 80. Na verdade, mais de 80 sacerdotes, fora os parentes, né? Mulher e próximos, que foram mortos também. Quem matou eles foi Doeg, o X9, Davi, lembra? Pois é. Saul não conta duas vezes, ele não pensa duas vezes antes de erguer a mão contra o ungido de Deus. Porque todo sacerdote, o sumo sacerdote, é ungido de Deus. Foi a escolha de Deus, tinha que ser descendente de Arão, tá? É ungido de Deus. E Saul tinha matado esses aí, agora o Davi está dizendo, você não temeu levantar a mão, erguer a mão contra o ungido de Deus. Mesmo que o rapaz dizia que ele não ia escapar, mas não era para ter feito isso, segundo a visão de Davi. Certo, e aí você seguindo aqui em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 17 em diante, Davi fez um cântico, né, um lamento sobre Saul e Jonathan, e ele ordenou que essa lamentação fosse ensinado a todos os homens de Judá, os homens que estavam com ele, e aos outros posteriormente, né? E só o versículo 21 aqui, eu quero ler, diz que, ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre você, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonathan nunca recuou, e a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonathan, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias e mais fortes que os leões. Pronto. Só esse pedacinho aí. Se você quiser ler tudo, é só procurar aí no versículo 17 em seguida, o segundo livro de Samuel, capítulo 1. Ok? Bom, meus queridos, então, vamos em frente. Se você for ler em seguida aqui a narrativa bíblica, vai para o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 8, versículo 29, onde fala da descendência de Saul, o primeiro rei reconhecido. Que teve aquele anterior lá, o filho de Gideão, né? Certo? Que se proclamou rei, mas só por 3 anos. O primeiro rei reconhecido mesmo foi ungido por Samuel, por ordem de Deus, foi Saul, a pedido do povo. Foi Saul. Ok? É isto. Se você vai ler, então, 1 Crônicas 8, versículo 29 ao 40. É a descendência do Saul. E depois você pode ler o mesmo texto em 1 livro das Crônicas, capítulo 9, verso 35 ao 44, meu povo. Muito bem. E agora nós vamos entrar num momento muito importante da história, que é o reinado do Davi. Ele, com 30 anos, ele vai começar a reinar. Na página 361 da Bíblia Ordem Cronológica, ou segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4, diz: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. 70 anos, né? Muito bem. Se você olhar também no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 2, verso 11, ele diz que ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Certo? Hebron, olha aí, Hebron é bem abaixo, né? Hebron é Kiriat Arba, o foco dos gigantes que Caleb expulsou de lá. Foram lá para a faixa de Gaza, lá para onde estão os filisteus, tá? Kiriat Arba. Se você olhar no Google Maps, você vai encontrar Hebron. Você aumenta aí na tela do seu smartphone. Dentro de Hebron você vai encontrar um localzinho, Kiriat Arba, a terra dos gigantes. Bom? Então Davi passou reinando 7 anos só em Judá, ali em Hebron. E os outros 33 anos ele reinou em Jerusalém. Lembra alguma coisa? 33? 33 anos. Lembra? Quem lembra? Comenta aí. Bom, vamos seguir aqui então. O período inicial, lá em Hebron, né? Como ele foi ungido rei? Isso é o ano 1025 a.C. 1025 aí, a 1018 no caso. Certo? São 7 anos em Hebron. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, diz: Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá?
ele estava ainda em Ziclag, meu povo. O Senhor respondeu que sim. Davi perguntou, qual dessas cidades eu devo ir? E o Senhor disse, Hebrom. Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, a Ainoã, né, a Jezreelita, e Abigail, a viúva do Nabal, carmelita. E então, Davi levou os homens do acampamento dele, né, os homens que o acompanhavam, e esses homens tinham família, levavam tudo. A cidade ficou praticamente só o coió, vamos dizer assim, ficou abandonada, que era povoada por eles, e depois foi embora. Eles se estabeleceram em Hebrom e nos povos vizinhos ali, e os homens de Judá, que estavam naquela região, foram para Hebrom, os homens de guerra foram para ali, e ungiram Davi como rei da tribo de Judá. Então, os primeiros 7 anos, 7 é o número daquele que é inteiro, né, completo, plenitude, pleno. E 33 lembra a idade de Cristo. 7 anos Davi foi reinar somente sobre a tribo de Judá, e ele reinava em Hebrom. Ok? Então, informado que os habitantes de Jabes de Gileade, de novo Jabes de Gileade, lá sim, tinham sepultado Saul, Davi enviou mensageiros e disseram, que o Senhor os abençoe pelo que vocês fizeram, sua lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei, e seja o Senhor leal, fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Mandou só o pessoal saber, né? E queria um mesmo acordo, um mesmo contato com eles. Seguindo o texto, enquanto isso, Abner, filho de Ner, aquele sacerdote que fugiu da Assunção. Deixa eu ver. Não. Aqui é Abner, filho, perdão. Corrigindo. Abner, filho de Ner, é comandante do exército de Saul. Espera aí, deixa eu voltar aqui que eu vou olhar o nome do rapaz ali que estava ajudando Davi. É Abiatar, filho de Aimeleque. Abiatar, filho de Aimeleque. Esse é o sacerdote. Agora nós estamos falando de outra pessoa. Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Esbozete, filho de Saul, a Maanaim. Lembra desse acampamento? A Maanaim, acampamento de Deus. Né? Não é Peniel. Peniel, viu, Senhor, face a face, minha alma foi salva. Aquele encontro de Jacó, quando estava voltando da terra do tio dele, né? Padan, certo? Manaim é quando ele estava indo. Acampamento de Deus, é quando ele dormiu e teve aquela visão. Foi o próprio Jacó que, acho que a cidade se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. A outra se chama Manaim, lá pertinho. Manaim, certo? Diz que é perto. Tá? Bom, meus queridos, trouxeram então esse Esbozete aqui, não era filho de Jonathan, não, é filho de Saul. Então tem um Esbozete, filho, é Mefibosete, filho de Jonathan, e esse aqui é Esbozete, filho de Saul. E aí se aproximou, se proclamou rei sobre Gileade. Gileade é a parte leste do território de Israel. Hoje é Jordânia, né? Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Quer dizer que, veja bem, o povo de Hebrom, o povo de Judá, se juntou e ungiu Davi como rei sobre a tribo de Judá, e Davi estava em Hebrom, presta atenção. E o Isbozete, filho de Saul, é filho de Saul com uma outra mulher, de outro casamento aí. Agora apoiado pelo comandante, né, das tropas do Saul, Abner, filho de Ner. Sim, esse Abner é o que estava lá dormindo com Saul quando Davi pegou ele dormindo. Depois Davi foi e falou, Abner, você é homem, né? Você deixou... Foi alguém aí, rapaz, você nem viu. Foi alguém para matar o seu senhor, você é digno de morte. Pois é, esse cara aqui, apoiando agora o filho de Saul, proclamou rei sobre Israel. Já começou errado aqui. O pessoal de Judá proclamou Davi como rei, e o pessoal os outros lá, né, proclamaram aí o filho de Saul como rei. Mesmo sabendo que não era nenhum dos 3 filhos do Egito. Bom, próximo vídeo a gente dá continuidade a isso aí. Fique conosco, na paz do Senhor.